Este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. A decisão deve ser individual, consultando preferencialmente informação de várias fontes. No vídeo de hoje falaremos da CEMIG, a empresa mineira de energia, com 5.300 empregados atualmente, fundada em 1952. As informações deste vídeo são referentes ao primeiro trimestre de 2021. Vamos começar falando um pouco mais aí sobre a divisão da empresa, como que ela se estrutura. É uma empresa que tem uma área de distribuição de energia elétrica, também de gás natural. Tem a parte de geração e transmissão, ou seja, pegando toda a cadeia de distribuição de energia elétrica. Ela tem também participação em empresas, né? Essas sondas ativas é uma empresa de TI, a Renova Energia é uma empresa de fontes de energias renováveis e ela tem 22% da Taesa, a empresa de distribuição de energia. Além disso, ela tem uma empresa de soluções de energia chamada CEMIG SIM, com foco em energia solar. Ela está presente na grande maioria dos estados brasileiros, como a gente pode ver no mapa. Olhando um pouco mais em detalhes a empresa, a parte de geração, a gente tem presença em 10 estados, com um total de 5,7 gigawatts de geração de energia, onde a gente tem 76 usinas hidrelétricas, 6 parques eólicos e uma usina fotovoltaica. Da parte de transmissão, ela é o segundo maior grupo de transmissão do país, com cerca de 10 mil quilômetros de linha, e ela é a maior comercializadora de energia do país. No estado de Minas Gerais, ela atua também na distribuição de gás natural. A empresa possui ações negociadas na Bolsa de São Paulo, Nova York e Madrid. Tem cerca de 140 mil acionistas distribuídos em 38 países. O maior acionista da empresa é o governo do estado de Minas Gerais, responsável por quase 51% das ações ordinárias, e ainda tem uma participação relevante do BNDES. Os demais são fundos de investimento, né, estruturados. Dessa forma, a gente caracteriza ela como uma empresa de controle estatal, o que para alguns não é um grande atrativo de investimento. Dentre os destaques apresentados no primeiro trimestre de 21, a gente tem um EBITDA com um aumento significativo em relação ao mesmo período de 2020. Dessa forma, o lucro líquido também teve um crescimento bastante significativo e uma posição sólida em caixa, com cerca de 6 bilhões de reais ao final do trimestre, garantindo o plano de investimento e gestão da dívida da empresa. Este resultado no primeiro trimestre foi reforçado pela recuperação da demanda industrial de energia, com 8,4% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Falando um pouco agora sobre os lucros da empresa, a gente tem um histórico de lucros por ação. A gente teve uma queda significativa no início da década, né? Em grande parte por conta das medidas populistas que a gente teve, buscando controlar os índices de inflação por meio das tarifas de energia elétrica. A partir de 2016, a gente tem um cenário de recuperação do lucro da empresa e é esperado que, em se confirmando essas projeções de crescimento do PIB futuras, a gente tenha um acréscimo do lucro. O preço por lucro, a gente observa que ele tem uma variação aí entre 4 e 11. Somente no ano de 2016, como a gente tem um afundamento do lucro da empresa, esse número chegou a quase 30, mas ele apresenta uma certa estabilidade. Outro indicador que vale a pena a gente verificar é o crescimento do lucro nos últimos 5 anos. Esse fator que já foi muito maior, né, e afundou aí nos anos, principalmente em 2016, né,
começa a apresentar uma tendência de recuperação em 2020 e é esperado que em 2021, até por conta do resultado do primeiro trimestre, esse número cresça ainda mais. Olhando um pouco agora sobre a perspectiva de dividendos, a gente vê que no passado a empresa pagou dividendos mais significativos e tem mantido uma certa estabilidade no pagamento de dividendos desde 2015, de certa forma buscando preservar a caixa e pagar parte da sua dívida. Quando a gente olha pela ótica do dividend yield, que é a relação entre o dividendo e o valor da ação, a gente observa o mesmo efeito, com uma tendência de recuperação. Se a gente pegar os valores atuais, a gente está quase na casa de 9,8%, o que é um bom resultado. Buscando olhar sobre a ótica de patrimônio da empresa, né, o valor patrimonial por ação, né, histórico, tem mantido uma certa estabilidade. E essa estabilidade a gente observa também no indicador preços da ação por valor patrimonial, em que pelo menos nos últimos 2 anos a gente tem aí ficado na mesma faixa aí de 1,2. Em uma visão um pouco mais detalhada sobre patrimônio líquido, a gente observa que tanto os ativos quanto os passivos têm aumentado na mesma proporção, de certa forma justificando essa certa estabilidade no patrimônio líquido da empresa. Quando a gente vai para a ótica de dívida da empresa, né, olhando a relação entre dívida por EBITDA, a gente observa que de 16 a 19, especialmente, a gente teve um patamar bastante elevado, caindo agora abaixo de 2 em 2020, né, em uma tendência de recuperação. Esse é um indicador importante para esse tipo de empresa, né, que mostra um certo cuidado com a dívida que a gente tem prevista aí a ser paga pela empresa. É um ponto de preocupação que a gente verifica na dívida da empresa é a concentração dela no ano de 2024, ou seja, tem um volume muito grande a ser pago em 2024, para o qual a empresa deve se preparar. De novo, a gente olhando a alavancagem aqui abaixo, a gente percebe que ela está mantendo esse controle, né, e reduzindo o seu indicador de dívida por EBITDA. Um ponto que vale a pena ser observado no reporte, né, da gestão da empresa é um processo de desligamento voluntário em andamento, que visa justamente fazer o saneamento do custo de mão de obra, que mostra também uma certa preocupação da gestão da empresa em relação aos valores gastos, né, os valores operacionais gastos da empresa. Outro ponto bastante relevante em que a gente verifica a ação da gestão da empresa é ela desinvestir, né, fazer a venda das ações da Taesa. Ela tem quase 3 bilhões de reais em ações que ela pode levantar esse dinheiro, que também vai ser um valor importante para ficar compondo o caixa da empresa, tanto para fazer gestão da dívida quanto para investimentos. Agora, analisando um pouco os preços das ações, a gente observa que ela está num patamar relativamente baixo, o que proporciona um dividend yield elevado baseado no histórico que ela pagou nos últimos 12 meses. Outro indicativo interessante sobre o preço dessas ações é o cálculo do valor intrínseco, que a gente vai usar aqui a fórmula de Graham, que ela é uma relação entre o lucro por ação e o valor patrimonial da ação, calculado pela fórmula descrita no vídeo. E a gente observa que ela tem uma recuperação ali de valor, né, a partir de 2016, quando ela chega no seu mínimo, e hoje a gente tem um valor aí na casa de 21, ou seja, ela está sendo negociada a um valor bem mais baixo do que esse valor intrínseco da ação.
o que é um bom indicador também. Quando a gente olha as estimativas, e aqui a gente está pegando as estimativas consensuais apresentadas no site Invest, a gente observa uma média de 14,8, que indica uma valorização de algo em torno de 13% nos próximos 12 meses. Também é um resultado interessante e com uma maior parte das avaliações indicando compra do ativo. E, por fim, uma pequena avaliação do histórico, lembrando que ganhos passados não constituem promessa de ganhos futuros, mas caso tivesse sido feito o investimento em CEMIG 4 há um ano atrás, há 5 anos e há 10 anos, a gente tem os respectivos valores de valorização da ação, né? Há um ano a gente teria um ganho de quase 24% e teria recebido dividendos na casa de 11,6%. Mesmo o investimento há 10 anos, em que a gente teve perda do valor da ação, os dividendos recebidos em relação ao valor pago lá atrás seriam da ordem de 130%, que também constitui um investimento interessante. E por fim, deixo a vocês aí as fontes de informação que foram consultadas para a elaboração deste vídeo. Se você gostou, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Até mais e muito obrigado.